Oi, hoje a gente vai começar uma série de conversas especiais, que a gente tem um convidado igualmente especial que está aqui comigo, Contardo Caligares. A gente começou e já fez e terminou um trabalho, a gente acabou de escrever um livro juntos sobre o feminino, sobre esse tema tão delicado e polêmico que é a mulher e o que ela pode representar. Então a gente vai contar para vocês a atualidade desse projeto, por que escrever sobre isso agora, porque parece tão debatido e ao mesmo tempo tão necessário, ainda profundamente atual. E depois a gente vai convidar vocês para o lançamento do livro, que é agora em setembro. Então é isso, Contardo. Escuta, assim, bom, primeiro a gente pode dizer que foi uma experiência muito interessante, né? Porque foi um livro escrito realmente a quatro mãos, foi um diálogo, uma conversa que foi gravada em um primeiro momento, depois editada, repensada, reescrita, mas que manteve o seu tom de conversa, acho que é importante. Sim, foi um diálogo com concordâncias várias e discordâncias também. Sim. A gente tem que contar isso, claro, né? Certo. Vocês vão ver. E só que foram dentro da civilização, né? Sim, acho que ninguém tacou pedra em ninguém. Acho que, aliás, foi interessante quando a gente via de ângulos diferentes. Acho que a gente conseguiu se enriquecer, cada um com o olhar do outro, né? Tinha em comum a sensação de que o tema é absolutamente urgente. É um pouco ridículo dizer isso, sobretudo da minha parte, porque eu conheci de perto, digamos assim, o feminismo que se poderia chamar de feminismo clássico, que não é, porque o feminismo começa muito antes, mas enfim, o feminismo dos anos 60, digamos, 60 do século passado, pensar que, sei lá, 50, 60 anos depois, estamos ainda falando da atualidade do feminismo, tem um lado um pouco engraçado, como se a gente estivesse discutindo sobre, sei lá, a duração do dia de trabalho no começo do século XXI. E tudo isso para dizer que realmente é estranho. Eu pensava que... não sei o que eu pensava, mas me parecia que as conquistas... Que essa questão estaria resolvida, né? Resolvida talvez seja exagerado, eu nunca fui tão otimista assim, mas que tivesse realmente avançado de uma maneira muito substancial. E no fundo, a minha impressão, e acho que também a tua, é que a sociedade continua tão, a nossa sociedade continua tão misógina e discriminatória Inclusive a gente tem algo para mostrar que coincidentemente a gente está gravando hoje, que é um dia 9 de setembro de 2019, e a manchete da Folha é exatamente essa: Brasil registra uma agressão à mulher a cada 4 minutos. Essas, como disse aqui nossa equipe, isso é o que está registrado. Então, sim. Provavelmente seria uma a cada minuto. Agora já, esse tempo que a gente está falando, já aconteceram 7 agressões agora no Brasil. Então, um pouco é contra a mulher, um pouco é uma violência endêmica que acontece aqui, que é um outro tópico. Eles se sobrepõem, né? Então, são traços, né, doentes da nossa cultura que vale a pena pensar, né? Engraçado, né? Como é que posso dizer? A consequência paradoxal, porque ao mesmo tempo você tem hoje em São Paulo, aliás, se você estiver em São Paulo, eu recomendo a visita, ou se você vier para São Paulo nas próximas semanas, a exposição no MASP das artistas esquecidas na história da arte do século XVI ao século XIX, ou até XX, acho.
Bom, primeiro, é interessante que isso aconteça, provavelmente 50, 60 anos atrás, e é verdade. Na época do feminismo clássico, grandes artistas barrocas, por exemplo, tipo Artemisia Gentileschi, que recomendo especificamente os quadros dela, eram ignoradas pela história da arte, não eram sequer mencionadas, nem se sabia que elas existiam. Hoje em dia é possível ter em São Paulo, ou seja, nas margens do Império, uma exposição onde leva essas obras para serem vistas. Hoje elas passam a fazer parte, pelo menos, da história da arte. Então algo se agitou, algo mudou. Ao mesmo tempo, você tem exatamente nas mesmas semanas em que abre essa exposição uma discussão totalmente surrealista sobre a beleza das mulher, primeiras damas, o que já é um termo sensacional. Primeiras damas, exatamente. A mulher não é vista, a mulher você nem vê, né? Artemísia você nem enxerga porque ela é subsujeito, ela nem está no lugar de ser sujeito, ela nem existe, né? Nem é cidadã de primeira classe. E depois ela passa a existir num lugar de dama, primeira. É aquela que acompanha o cavalheiro e é aquela que deve ser, então, a mais bela, né? Claro. Toda uma mitologia sobre o lugar possível para essa mulher e a comparação, existir, tem a mulher né? troféu, E a aí... minha é mais bonita, então vou falar que a minha é mais bonita. Um monte de mulheres caindo na armadilha e discutindo com toda a razão, porque a discussão valia a pena, sobre como é que as mulheres não podem envelhecer, porque entre as primeiras damas teria uma diferença de idade. Mas ninguém discute, nem discute, mas responde o fato de que a questão da idade, tudo isso talvez não seja a única questão. Parece que aquela coisa de caçador, né? A cabeça de bicho que eu matei, a que está na minha sala é maior, né? Bom, do que a sua. Não, a coisa é um pouquinho mais complexa. Essa discussão rolou durante 2 semanas. É bizarro, né? É curioso. Isso, assim, toca nesse velho e bom conceito de falo, né? Qual é o maior, como que eu vou me valorar diante do olhar do outro, pelo aquilo que eu consegui acumular, pelos objetos que eu consegui acumular, valorar, elencar ou eventualmente destruir. Então, esse clichê, né, a mulher no lugar de objeto, pode parecer simples, é uma ideia clichê, mas como qualquer clichê condensa muita verdade psíquica e histórica. Então, é para isso que a gente quer convidar vocês a mergulhar nessa viagem aqui com a gente. Porque a discussão também foi uma revisão de muitas posições históricas do feminismo, né? Desde os anos 60 até hoje, tem vários momentos. Ou desde o século XVIII, ou desde sim. a virada moderna. Na verdade, a gente vai lá atrás e, de fato, a gente discute a misoginia, a construção da virada cristã. Então, o livro ele aborda 3, 4 mil anos de história para compreender como é que a gente demonizou determinados lugares na cultura e o que a gente está buscando reolhar agora. E tem mais um argumento, no qual eu acho que concordamos, não me lembro bem. Mas eu acho que é muito improvável que a gente consiga mudar um pouquinho o mundo para melhor sem realmente alterar algo substancialmente no ódio pela mulher que atravessa, está presente, às vezes escondidos, às vezes escancarados, como nas agressões, está escondido nos discursos, nas armadilhas discursivas do tipo mulher troféu e companhia, mas que está presente e atravessa toda a nossa cultura. Então, na verdade, talvez seja a questão política mais importante para hoje.
Fica aí o convite, então, dia 23 de setembro, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. É uma segunda-feira. 7 horas. Então, 7 horas? Eu pode acho que ser sim. É 19 horas. 19 horas. Vão ter um bate-papo no Teatro Eva Hertz. Sim, a gente vai fazer uma mesa no auditório, no teatro Eva Hertz, e depois vai fazer uma sessão de autógrafos. Todos são bem-vindos. Até lá.